Amém. Bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Que hoje, mais uma vez, nos permite estarmos aqui iniciando uma semana de bênção, uma semana de trabalho, e à disposição de cada um daqueles que estão aqui na Capela CBMAN, também saudando aqueles que estão nos seus lares, na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja. Acho que você abrir aí a tela do seu celular ou do seu computador, nós estaremos aqui para abençoar a sua vida, trazendo com certeza uma palavra de paz, de vida e de esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir para que ficássemos de pé os que estão aqui. Nós vamos iniciar com uma oração apresentando o Senhor às nossas vidas nesse dia, lendo Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Amém? Cristo é aquele que abençoa, Deus é aquele que concede, aquele que busca, recebe. Que essa palavra comece a entrar no seu coração, para que você possa compreender que Deus tem o melhor para você a cada dia. Meu Deus, diante de Ti nós estamos aqui, militares reunidos, Senhor, como guerreiros em Ti, aqueles que professam a fé, aqueles que professam, Senhor, crer na Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, reunidos para louvar o Teu nome e bendizer a Ti. Desde já abençoamos aqueles que estão nos assistindo, que a Tua paz, que o Teu poder, que o Espírito Santo entre nos nossos corações, nos corações daqueles que nos assistem, e nos alcance com a infinita graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar com a Daniela e logo em seguida o Coronel Alexandre também trará uma palavra. Glória a Deus. Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos fechar nossos olhos, nos adorar ao Senhor nesse momento, amém? Dizendo assim: Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade
agradeço a minha rica oportunidade. Bom dia a todos e a todas aqui presentes na Capela do Corpo de Bombeiros. É mais uma vez uma honra poder estar aqui e eu peço que o Espírito Santo me use para que as palavras não sejam minhas, mas dele, que saia da minha boca somente o que for direcionado por Deus. Pessoal, antes de tudo, desejo uma ótima semana a todos e a todas que estão aí do outro lado da telinha, tá? Que Deus abençoe você de maneira poderosa e que sua vida seja transformada, seja modificada, guiada pela palavra de Deus. A palavra que veio hoje a mim está numa promessa que eu fiz anteriormente, né, que falar de Romanos. Romanos 1, começa no versículo 18, né? O contexto da época passa uma ideia de que Paulo estava querendo dizer aos gentios, né? Nesse primeiro momento aos gentios, no capítulo 2 já vai direcionar a palavra aos judeus da época e alertar sobre a ira de Deus, alertar sobre o papel de Deus e como eles estavam deturpados, a vida deles estava deturpada, estava fora de controle daquilo que Deus havia determinado. Começa assim, né? Mas Deus mostra dos céus a sua ira contra todo o pecado e injustiça dos homens que impedem a revelação da verdade e da sua perversidade. O apóstolo Paulo está falando aqui da ira de Deus contra o pecado, contra o mal, né? Porque o que acerca de Deus se pode conhecer, eles sabem manifestadamente, pois Deus lhe manifestou. Desde a criação do mundo, que os homens entendem e claramente veem, através de tudo o que Deus fez, as suas qualidades invisíveis, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Não terão, portanto, desculpa de não conhecer a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, que os gentios que viviam em Roma não tinham desculpa para não conhecer a Deus, porque era um conhecimento natural, era um conhecimento do dia a dia. Deus fez o mundo, Deus deu saúde, Deus deu a vida. É um conhecimento que independe da palavra, é um conhecimento natural. Aqui no caso ele estava falando de um conhecimento natural, né? Definindo o que é certo e o que é errado, já no senso comum das pessoas. Cada pessoa naquele momento lá em Roma, ele tinha uma definição do que era certo e do que era errado, independente de conhecer ou não a palavra. A igreja estava começando a se desenvolver, então cada um sabia o que era certo e o que era errado. Não havia desculpa, como hoje também não há, de dizer que não conhece a Deus. Deus está presente em todas as coisas. Se nós olharmos para o lado, nós vamos ver Deus. Se nós olharmos para o céu, nós vamos ver Deus. Se nós olharmos para a terra, nós vamos ver Deus. Não tem desculpa, não há desculpa para isso. O contexto da época diz isso. Revelação natural, diria assim, né? Pois ainda que tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem sequer foram agradecidos. Antes, começaram a formar ideias absurdas. O resultado foi as suas mentes insensatas se tornaram obscuras. O resultado foi que as suas mentes insensatas se tornaram obscuras. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E então, em vez de adorarem o Deus glorioso e eterno, fizeram para si próprios ídolos, com formas de homens mortais, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os abandonou a si mesmos, deixando-os entregar-se a toda espécie de perversões dos seus instintos, fazendo até coisas indignas com os corpos uns dos outros. A ira de Deus veio dessa forma. Você quer perceber a ira de Deus na nossa vida? Eu falei aqui uma semana atrás. É dessa forma, silenciosa. Quando nós não reconhecemos o nosso Deus, quando nós não entregamos a nossa vida para o nosso Deus, de forma silenciosa,
a nossa vida é entregue à nossa própria sorte. De forma silenciosa, a nossa vida é entregue às nossas próprias perversões. A nossa mente se torna, como a palavra diz, obscura. Preste atenção nas pessoas que não conhecem a Deus, que se dizem não conhecer a Deus ou que dizem que Deus não existe. Essas pessoas, elas entregam sua vida à própria sorte. É uma decisão minha, é uma decisão sua, é uma decisão nossa. Reconhecer o nosso Deus e entregar a nossa vida a Ele, ou receber a nossa vida à própria sorte. Deixar a nossa vida à nossa própria vontade. Avançar para o mundo e esquecer do Todo-Poderoso. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo, naquele momento, aos romanos gentios, aqueles romanos que se diziam não entender, não conhecer a Deus, que estavam levando a vida da sua maneira como quisesse, destruindo, se entregando ao pecado. A ira de Deus vem. A ira de Deus vem. Essa palavra eu queria deixar, só para finalizar aqui, fazendo uma análise também do primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 14 e 15, diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Espírito maligno enviado por Deus, fazendo um paralelo com a palavra de Paulo, Saul foi entregue à própria sorte. Saul viveu uma vida, a partir daquele momento que o Espírito do Senhor foi retirado de Saul, uma vida da maneira que ele queria. Então não deixe, você em casa e nós aqui, que a nossa vida seja entregue à nossa própria sorte. Não deixe que a nossa vida seja entregue à nossa própria vontade. Não façamos nós a nossa própria vontade, porque se nós fizermos, a nossa mente vai se obscurecer e essa natureza maligna vai tomar conta. Eu sei porque eu já passei por isso e eu digo para você, é um vazio, não é bom para ninguém, tá bom? Essa é a palavra que eu queria passar para você, é a palavra que veio ao meu coração. Vamos vigiar para que a obscuridade não tome conta da nossa vida, tá bom? Deus abençoe cada um, fique com Deus, uma ótima semana. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Deus abençoe você que está em casa, que a presença de Deus inunde o seu coração. Nós rendemos graças a Deus por tudo que Ele é, que tem feito e que há de fazer. Tomamos posse daquilo que o Senhor tem nos dado todos os dias, o direito de vida, e vamos viver uma vida, aleluia, na presença do Senhor. Nós que aqui estamos, que conhecemos um pouco daquilo que Deus tem dado ao coração de cada um de nós. 1 Romanos 5,5, o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. Por isso que nós estamos aqui, porque amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro, e nós somos recíprocos com a pequena necessidade que temos de estar unidos, que deveríamos estar de uma forma mais abundante, constantemente, todos os dias. Nós temos que trabalhar. Esse momento que nos reunimos aqui na capela do Corpo de Bombeiro, nós aproveitamos para unir a nossa fé e assim adorar o Senhor. A palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9: se creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Verso 10. Então, foi isso que nós fizemos. Nós cremos, aceitamos, e nós estamos aqui porque nós encontramos algo mais excelente do que nós tínhamos no mundo quando andávamos lá. Louvado seja Deus.
E a nossa vida então teve um outro sentido. Passamos a estar ligados na videira. Louvado seja Deus. O Senhor disse na sua palavra, quando Jesus falou em João 15, versículo 16: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então nós estamos ligados na videira, nós damos fruto. E as pessoas que ainda não estão, as pessoas que ainda não conhecem Jesus, que não entregaram sua vida ao Senhor, que ainda não se cumpriu na vida delas o Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Nós fizemos isso e nós estamos confiando. Agora é interessante que nós permaneçamos firmes até o fim, porque todos os dias há pessoas que se afastam do Senhor. Por qual motivo eu não sei. Eu estou há 35 anos na fé e tenho dito para o Senhor nas minhas orações: se eu tiver que me afastar amanhã, me leve hoje. Mas há pessoas que não têm, eu acredito que o alicerce profundo, e não entendem que Hebreus capítulo 4, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6, diz que aqueles que se tornaram participantes do Espírito de Deus e recaíram, é impossível que outra vez sejam renovados para o arrependimento, porque outra vez expõe o Filho de Deus a vitupério. Estão dizendo: volta para a cruz, porque para mim não teve efeito a tua morte. Infelizmente estão fazendo isto, enquanto outras pessoas estão reconhecendo esse favor imerecível de Deus, de Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todo mundo. Louvado seja Deus. E tem pessoas todos os dias abraçando esta fé, alguns largando e outros abraçando, mas é maior os que estão abraçando do que os que estão largando, porque a luta, a adversidade do dia a dia, o desejo desenfreado desta carne tão pecaminosa, quando Paulo disse que o bem que quero fazer não faço, mas o bem que não quero, esse não faço, né? O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço, não porque quero, mas por causa do pecado que habita em mim. Então, há em cada um de nós a raiz do pecado. Enquanto estivermos nesse mundo, estamos sujeitos a esse pecado, que o Senhor disse a Caim: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. E nós temos que fazer isso todos os dias, dominar o pecado, rejeitar as fábulas, esquecer o mundo do qual nós vivíamos antigamente e vivemos num mundo diferente. Ora, a palavra de Deus vai dizer em João 8,32: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós estamos livres, né? Nós estamos livres. Então nós temos que aproveitar esse período de liberdade que o Senhor nos dá, porque haverá momentos nesta caminhada que nós seremos proibidos. Em muitos países isso já acontece. No Brasil temos esta liberdade, mas em muitos países não se tem mais uma Bíblia, não se prega mais o Evangelho. Estão tentando, em algumas cidades do nosso país, proibir a Bíblia nas escolas, proibir a Bíblia nas faculdades, nas próprias casas legislativas. Estão tentando proibir que ninguém venha importunar ninguém com o Evangelho, pregando dentro do ônibus, dentro das praças, visitando nas casas. Mas uma coisa é certa: esta palavra nunca ficará presa. Por isso o Senhor disse: ela não está longe de ti. Deuteronômio: não está longe de ti, não está no céu, para que ninguém diga como vou lá buscá-la, ou não está do outro lado do rio, para que ninguém diga como poderei buscá-la do outro lado do rio, se eu não sei nadar. Não, ela está junto de ti, da tua boca e do teu coração. Portanto, nós aprendemos através das Sagradas Escrituras que devemos viver todos os dias para o Senhor, todos os dias, dias bons e dias maus. É igual um casamento, é nos dias bons e nos dias maus. Este casamento entre nós, os filhos de Deus, que somos chamados de noiva, nós temos que viver todos os dias um relacionamento estreito, íntimo. Imagine se você passar uma semana sem falar com sua esposa dentro de casa, ou não ter comunhão com ela, não ter intimidade com ela. Assim é a vida do cristão para com Deus. A intimidade tem que ser constante, todos os dias, em todos os momentos, mais ainda do que com a esposa, porque esse Senhor
que nós pregamos, que nós anunciamos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo B, da parte do versículo 16, nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, então Ele está aqui. Aonde nós estivermos, trabalhando, andando, fazendo o que estiver fazendo, é só falar com Ele. Tanto que Ele nos ensina, para falar com Ele, entra no teu quarto, fecha a porta em secreto, fala com teu pai em secreto te ouvirá, em secreto te responderá. E este quarto é o nosso coração. É aquele coração que nós entregamos a Ele quando Ele pediu, louvado seja Deus, lá em 29:13 de Jeremias: dai-me, filho meu, teu coração, para que teus olhos vejam a minha glória. E nós fizemos isso, e estamos com Ele, aleluia, aqui, dentro de cada um de nós. Ele não está sentado nessas cadeiras, não, Ele está no nosso coração. É nesse que bombeia sangue? Não, é aqui onde não pode ser trocado. Louvado seja Deus. Portanto, nós devemos aprender a cada dia que o Senhor está junto de nós. Ainda que nós pecamos, ainda que nós falhamos, porque continuamos a cada dia pecando por palavra, pensamentos, obras, por omissão, mas Ele está junto de nós, pronto para nos perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O problema de muitas pessoas é deixar que as suas mentes lhe acusem, achando que não tem mais jeito. O inimigo chega e diz: olha, não tem mais jeito, tu vai enfrentar a igreja, lá eles vão te envergonhar, tu errou, tu pecou, vai para longe, te afasta. E na realidade, esse é o maior erro do ser humano: errar e fazer ainda como fez Adão, tentar se esconder de Deus. Mas de Deus ninguém se esconde. O Salmo 101, verso 6 diz que os meus olhos estão como chama de fogo, procurando os fiéis da terra. Os que me servem, estes me seguirão. Louvado seja Deus. Então, que o Senhor continue manifestando a sua glória, o seu poder, a sua unção sobre as nossas vidas, porque nós precisamos que a cada dia nossas vidas sejam renovadas. É só olhar para Romanos capítulo 12, verso 2. Renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com o homem. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos nós estejamos ligados nele. João 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então depende de nós, é pedir. Pedir, dá-se-vos-á. O que pede, recebe, o que busca, acha, o que bate, a porta se abre. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos continuar. E a Bíblia diz que aquele que permanecer firme até o fim, este será salvo. Conheço muitas pessoas que passaram a vida servindo ao Senhor e no final da sua jornada se afastaram. Aí vem lá para Ezequiel 33, o atalaia de Israel. A responsabilidade é pessoal, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa alma morrerá. Louvado seja Deus. Mas o Senhor diz que nós precisamos fazer com que todos os dias nós sejamos renovados, restaurados. Está faltando alguma coisa? Para aqueles que servem ao Senhor, porventura ele se esqueceu de alguém? É só olhar para Filipenses 4,19. O meu Deus em Cristo Jesus superará todas as vossas necessidades, ainda que fique momentos difíceis da nossa caminhada, mas Ele nunca, jamais vai desamparar os seus filhos. Se a mãe ou o pai, que são pessoas más, ou seja, que têm a raiz do pecado em si, sabem dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos daria o melhor? E por que nós não temos o melhor? Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Então cabe a nós andar em obediência, andar como Cristo quer que andemos. Como é que Cristo quer que andemos, meus irmãos? Como é que Ele quer que nós façamos a sua vontade? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmos 37, verso 4. Nós temos agradado? Temos feito por onde o Senhor se voltar para nós e nos abençoar?
E essa reflexão cabe a cada um de nós. Há muitos cristãos que dizem que não sabem nem mais se ainda são salvos. Já não tem paz. Mas por que não tem paz? Jesus nos ensinou em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Estamos sem paz? Estamos desesperados? De forma nenhuma. O Senhor está em nós. O príncipe da paz está em nós. Então tenhamos paz uns com os outros. Sejamos alegres, aguardando a vinda do Senhor, que está tão próxima. Jesus disse: eu vou ali e volto já. Muitos cansaram de esperar, mas Ele veio. Hoje, nesta hora, enquanto estamos aqui, Ele já veio. Para muitos que partiram para a eternidade. Então, nós somos felizes, porque podemos ainda glorificar a Deus. Porque aqueles para os quais Jesus já veio, já partiram para a eternidade. Para onde eles foram, não há obra nenhuma para se fazer. Hebreus 9:27 diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez, depois disso segue-se ao juízo. Então, quem partiu, já foi. Não tem mais solução para o seu problema, se ele partiu sem Cristo. Ele está no lugar de tormento, chamado Hades, está dormindo em agonia, com um pesadelo terrível, sem cessar. Mas para os que partiram com Cristo, eles estão no paraíso, dormindo, um sono do justo, descansando de toda a fadiga, de todo o trabalho, esperando o dia do despertar para a sua recompensa. Mas enquanto nós aqui estamos, continuamos fazendo a vontade do Senhor, de manhã, de dia e de noite, amando, suportando as aflições, como um bom soldado de Cristo, desfrutando da presença do Espírito Santo que está em nós e esperando o dia da nossa redenção. Todos os dias Jesus está voltando, todos os dias. Quando Ele vai voltar para o coletivo, levar todos de uma vez, os mortos ressuscitar, os vivos transformados e todos subiremos ao encontro do Senhor, esse dia está para acontecer. A iniquidade, o mundo, da forma em que está vivendo, nós sabemos que tudo são sinais da volta do Senhor. E nesse momento, nós devemos ficar atentos, porque a figueira, aleluia, já está com seus frutos. E no momento certo, Ele vai colher os frutos. Louvado seja Deus. Todos os dias tem levado frutos bons e frutos ruins. Os bons são colhidos no celeiro, os ruins são jogados fora. Que o nosso fruto permaneça. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que possamos desfrutar do melhor de Deus, que o Espírito de Deus continue pairando sobre as nossas vidas, de uma forma do qual Ele não saia mais. Nós temos a chave, Isaías 22:22, e porei a chave de Davi sobre os vossos ombros, e quando abrires ninguém fechará, e quando fecharem ninguém abrirá. Então o Espírito de Deus está nas nossas vidas. Tranque com a chave que você tem, jogue essa chave fora e não deixe mais ninguém entrar na sua vida e não deixe mais ele sair da sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos render graças a Deus pela misericórdia dele para conosco, para com nossos familiares. Oremos em todo o tempo por aqueles que ainda não são servos. Às vezes a gente diz: ora vem Senhor Jesus, né? Queremos que o Senhor venha logo nos buscar, porque o mundo está de uma forma terrível. Porém, não podemos ser egoístas. Há muitas pessoas aos nossos lados, há muitas pessoas de nossas famílias, amigos, pessoas que nós amamos, que ainda não têm a salvação garantida. Então vamos orar para que o Senhor venha salvá-los e transformar as suas vidas, e possamos desfrutar do melhor de Deus ao lado daqueles que nós também amamos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te guarde e proteja, o Senhor te dê uma semana de bênção, e que todos nós possamos estar diuturnamente na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã gloriosa, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Que o Teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza, que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcance, que a cada dia possamos desfrutar do melhor que o Senhor tem para nós, da Sua presença. Não se esqueça dessa instituição, meu Senhor. Visita esta instituição, Corpo de Bombeiro Militar. Senhor, traz sobre esta instituição, Senhor, ó Deus, a glória que havia, Senhor, na primeira casa.
ou ainda que o Senhor faça com que a glória desta segunda casa seja maior do que a da primeira, que haja, Senhor, salvação, libertação, transformação, porque dentro, Senhor, aleluia, Pai, desta farda, ó Deus querido, há um homem, há uma mulher, há um ser humano que precisa de libertação. Então tenha misericórdia, Senhor, alcança dos oficiais, aos praças, aos funcionários civis, aos seus familiares, que o Senhor use de misericórdia, que o Senhor venha trazer, Senhor, ó Deus, a libertação contra as enfermidades, contra os espíritos imundos, contra as hortes da maldade, contra os acidentes, contra toda obra do mal, Senhor. Guarda as guarnições, livra os que protegem, Senhor, aleluia, vidas, Pai, nas prevenções, protege, Senhor, aos que estão, Senhor, ó Deus, nas funções administrativas, assim guarda todos que aqui estão, Senhor, e aqueles que fazem parte dessa instituição, tanto na capital como no interior, que a Tua paz esteja sobre todos, em o nome de Jesus nós oramos e assim cremos e agradecemos, agora e sempre, amém. Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus.